Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais um capítulo aí de geografia, que é o capítulo 7, Rússia, né? E vamos conhecer aí todas as suas características, né, desse país, desse território, características culturais, políticas, econômicas e sociais, né, clima. Então vamos estar voltado aí mais profundamente, né, a essas principais questões, justamente porque a Rússia é um grande país, uma grande nação, né, muito importante para a sua própria, né, localização, por causa da sua localização, por causa do seu povo e também por causa do mundo, né? Tem grande influência aí no mundo a Rússia, né? Então, para a gente poder compreender todo a história da Rússia, né, voltada para essa questão da geografia, a gente tem que entender a complexidade geográfica que a Rússia ela possui, né? Então vamos perceber dentro desse território que ele é muito extenso, né? Ou seja, possui 17 milhões de quilômetros quadrados, né? Para vocês terem uma ideia, praticamente é 2 vezes o tamanho do Brasil, então um território muito extenso, né? Muito populoso, né, em vista assim de alguns países, porém em relação a outros não é muito, né? Por exemplo, em relação ao Brasil não tem tanta população assim, tem aí apenas cento e poucos mil, né, habitantes, e no caso aí população bem menor que a do Brasil, né? Possui montanhas, né, e planícies, florestas chamadas coníferas, que a gente vai ver, né, mais tarde. Possui uma economia, né, muito intensa, né, de grande destaque nos dias de hoje, embora sua história, né, no passado aí não teve, né, tanto desenvolvimento econômico assim quanto hoje, mas nos dias de hoje a gente pode dizer que tem uma economia muito expressiva. E a formação da Rússia, pessoal, ela se deve do início da época do Império, né? Ou seja, aí, praticamente início do século XV, Ivan III, ele foi responsável por fazer da Rússia esse território imenso, grande, né, que chegou até tomar conta, até chegar até a América do Norte, que depois, né, mais adiante, parte das terras ali onde é o Alasca foi vendida para os Estados Unidos, né? Então, mas mesmo assim, com essa venda ainda se torna um país muito grande, né? Uma vasta região territorial. Bom, passou por momentos depois do Império, né, turbulentos, como teve aí um período revolucionário, né, com a Revolução Russa, né, em 17 de outubro de 1917, passou por um governo, né, socialista de caráter revolucionário que fez, né, desenvolver de certa forma a sua economia. Depois do governo revolucionário veio o governo autocrático de Stalin, né, que de certo ponto também teve um processo de desenvolvimento econômico, porém desenvolvimento social foi, né, praticamente inexistente, foi muito baixo, né, com populações aí amargando, muita pobreza, muita miséria, muito desemprego, né? Então, a Rússia passou por esse problema e depois com o fim do socialismo, né, em 1989, 1991, né? Esse período veio aí toda a mudança da política econômica desse território, né? Ou seja, com o fim da Guerra Fria, a Rússia ela vai se abrir para o mercado internacional, ou seja, para a economia capitalista, né? E aí a gente vê depois, né, aqui no território, na região, os pontos turísticos, né, que fica aqui na Praça Vermelha de Moscou, hoje, né, uma cidade muito bonita, muito bela, né, mas em épocas anteriores não era tão bela assim.
Bom, aqui vocês veem o território da Rússia, né? Ele abrange, né, toda essa extensão aqui que pega do continente asiático e depois vai para a região mais ao ocidente, né? Ou seja, regiões ali que mais próximo à Europa, né? Então pode ver que são inúmeras regiões dentro do território russo e dentro dessas regiões ela é composta por várias populações, né? Uma população muito diversificada, com várias etnias, várias culturas, formada aí por 146 milhões, né, de pessoas como um todo ali na Rússia. Possui aí 160 grupos étnicos, né, com culturas, modos de vida diferentes. Destaque aí para a região da Ucrânia, da basquírios, os chuvaches, os tártaros, os tchetchenos, os armênios, então, e entre outros, né, são muitos. E essa população ela está mais concentrada, né, aqui na região mais ao ocidente, no caso aí Moscou, né, e depois vem essa outra parte aqui um pouco mais clara, né, em relação a Moscou, ela vai se estender indo até ao sudoeste da Ásia. E pode ver que a concentração se torna mais em uma região específica, né? Concentração essa devido ao seu alto poder de desenvolvimento industrial, né? Então as pessoas começam a migrar para Moscou, se concentrar em Moscou devido às questões econômicas e de desenvolvimento, né? Na indústria, né? Atraindo bastante trabalhadores, pessoas que buscam melhores condições de vida, né? Depois temos aqui a importância geopolítica da Rússia, né? A gente vai compreender o porquê que esse país tem essa importância geopolítica no cenário voltado principalmente para a questão militar, né? A Rússia possui um arsenal fortemente equiparado, né, aos Estados Unidos, muito bem equiparado aos Estados Unidos, contendo armas nucleares, né, mísseis, né, então uma infinidade de recursos militares, né, uma potência que se fortaleceu muito, né, justamente para se manter esse poderio, né, frente às outras nações que tente alguma coisa com ela. Então ela está muito bem preparada militarmente em todos os sentidos, né? Na aeronáutica, no exército, né? Enfim, em todos os sentidos aí a Rússia ela tem esse poderio de armamento bélico, né? Que é igual ali praticamente aos Estados Unidos. Possui uma importância também no G8, quer dizer, possuiu, né, porque ela não faz mais parte do G8, ela foi expulsa do G8 entre os países mais ricos, né, as outras potências resolveram expulsar a Rússia justamente por causa de um processo ali que ocorreu de anexação da Crimeia, né, uma federação ali russa que estava, né, tinha sua independência, mas aí a Rússia anexou, fazendo parte desse território ao domínio político e econômico da Rússia, né? Então isso aconteceu em um ano aí, né, de 2014, né, quando ocorreu também a expulsão da Rússia do G8. Bom, o quadro econômico da Rússia, né, gente, falar agora dessa importância da Rússia no setor econômico, como eu falei para vocês, com o fim do socialismo, a Rússia se abre para o mercado exterior, né? Ou seja, ela vai desenvolver sua economia toda voltada, né, para os investimentos exteriores, né? Ou seja, tentar contato com os outros países capitalistas, né, por meio da economia para girar sua economia, né? Mas antes disso, a Rússia, antes de entrar, ela passou, né, na década de 90, aí, até pouco antes, passou por um período de muita pobreza, né, muita miséria, desemprego altíssimo, né? Mas enfim, em 2008, com essa abertura do mercado, ela se recupera, vai se recuperando e isso vai se dar por meio de estímulos, né,
a produção de petróleo, a exportação de petróleo, que é muito forte na Rússia, né? A base da economia da Rússia é o petróleo, o gás, né? Então vai ter uma maior abertura para exportação e para atrair investidores também que queiram investir no país, né? Investir em diversos setores que a Rússia vai se dispor a abrir, né? A deixar as outras potências entrarem. E também as outras potências, vendo que a Rússia abriu ao mercado exterior, abriu ao capitalismo, os investidores eles vão ficar de olhos grandes em cima, né, desse potencial russo, justamente também por causa da sua população, né, que é uma população relativamente expressiva aí, né, na questão de consumo. Então eles vão conseguir conseguir atrair esses investidores para a Rússia, fazendo com que sua economia ela vai aos poucos melhorando, né? Então, por causa dessas características, né, a Rússia ela vai ser considerada um país emergente, né, ou seja, em pleno desenvolvimento do capitalismo, abertura de mercado, investimento na indústria. Então, ela vai ser considerada um país emergente que vai aí depois, com o tempo, junto com Brasil, China, Índia, África do Sul, vai formar os chamados BRICS, né? Ou seja, um conjunto de países que formam um bloco econômico, né? Voltado para o seu desenvolvimento interno, desenvolvimento econômico e industrial, de infraestrutura, né? Ou seja, um bloco econômico que vai depender mais das suas forças para se desenvolver do que forças, por exemplo, concentradas nas mãos dos americanos, né, dos europeus. Então é uma forma de se livrar, né, um pouco também do domínio do dólar, né, enfim. E a Rússia também se destacando no mercado, para o mercado externo, né, abrindo, né, o seu país para o mercado externo, para atrativos de investimentos. Também ela vai investir na questão da agricultura, né? Ou seja, na produção de alimento, que vai ser muito forte também. Entre eles tem aí o trigo, o centeio, a cevada, a aveia, produtos que vai fazer com que movimente sua economia e faz também dela uma potência agrícola, né? Até para exportação também. Não só esses produtos, também tem a batata, tem a beterraba, né? Da beterraba eles fazem o açúcar, né? A beterraba é açucareira. Esses produtos, né? Na área agrícola que vão estar mais em destaque, né? Bom, a região que mais aí, né, movimenta, né, essa questão da agricultura voltada aí para a Rússia, tem ali a região do Cáucaso, né, justamente por causa do seu clima, é um clima quente, né, considerado aí como uma região subtropical, favorece aí plantios de outros tipos de produto também, como o algodão, como a uva, né, alguns tipos de legumes, né, enfim, frutas cítricas, basicamente aí é produzida lá. No setor da pecuária, né, tem aí a criação de suínos, ovinos, bovinos, né, muito forte também nessa região. E aí, na região da Sibéria, né, possui lá uma característica que não é favorável à agricultura, né, e justamente por causa do frio ali. Porém, tem uma outra prática ali, né, desenvolvimento da economia, que é a exploração das florestas coníferas que existem lá na região da Sibéria, né, uma região denominada taiga, né, no inverno ali neva bastante, então é possível praticar agricultura, porém tem a floresta lá que é retirada a madeira para fazer celulose, para fazer, né, alguns móveis destinados à produção de móveis, né, fazer papel, enfim. Tem essas características aqui, né, de florestas coníferas, ou seja, porque as árvores em formato de um cone, né, por isso que leva esse nome. E
Mas voltando para a questão agrícola, enfim, 220 milhões de hectares de terras são agricultáveis, né, no país. Bom, além disso, o poder econômico da Rússia, né, não está baseado só nisso. Ou seja, o poder econômico da Rússia está também voltado para os recursos naturais, destaque para os minérios, né? Ou seja, o minério, no caso aí o carvão mineral, né, uma fonte de energia muito importante para a Rússia. Tem também o petróleo, né, o combustível fóssil, muito importante. Então, isso também é que vai dar a base da infraestrutura, desenvolvimento da indústria do país, né, chamada indústria pesada, indústria de siderúrgica, né, indústria de energia, enfim. Outro detalhe também é que essas indústrias elas vão se concentrar, né, na região de Moscou, São Petersburgo, né, região de maior consumo, né, de maior circulação de pessoas ali, né, onde que a indústria ela vai se situar para poder distribuir, vender esses produtos, né, de uma forma mais rápida, né, com custeio menor. Então vai ser uma indústria muito diversificada, né, voltada não só para a indústria pesada, mas também para a indústria de fábrica de tecidos, de eletrodomésticos, de automóveis, né? Então, ali a região perto dos Montes Urais, né? Onde que vai estar concentrada tantas reservas de minério, como também, né, as grandes indústrias do setor pesado, como a petroquímica russa, né? E na localização ali da Sibéria, né, vai ter as jazidas de carvão, né, que vai ser muito importante para a Rússia, para a economia como um todo. Né? E por causa dessa produção, né, principalmente da questão do petróleo, do gás, vai fazer com que a Rússia, né, seja aí a principal exportadora mundial desses recursos para outras regiões ali que está no seu entorno, né? Então a gente pode ver aqui uma extração, né, de petróleo. Eles extraem o petróleo em terra firme, né, no continente, diferente de nós brasileiros que precisamos ir em alto mar para poder fazer isso, né? Aqui temos, né, um mapa mostrando, né, os recursos minerais que a Rússia possui, né? Está espalhado por ela toda, só que mais concentrado aqui, né, na região aqui, próximo à região do Cáucaso, né, a região aqui mais ao ocidente, próximo a Moscou, né? Então tem uma variedade aí muita, né, de petróleo. Pode ver que petróleo é o que mais aparece aí, junto com o minério de ferro, né, e outros mais. Bom, a Rússia possui, né, justamente para atender toda essa produção, todo esse desenvolvimento industrial, né, possui uma rede de transporte muito integrada, né, com as outras regiões da Rússia, né, então a opção que eles fizeram por um modelo de transporte conhecido como transporte modal, né, um modelo modal que eles introduziram foram as ferrovias e hidrovias, né, justamente para ganhar mais rapidez, pois trata-se de um território extenso, né, então quanto mais o transporte for mais rápido, né, sinal que é mais eficiente, então isso vai favorecer a economia russa, né, o transporte de baixo custo também, diferente no Brasil, né, que foi o investimento via o modal rodoviário, né, que é mais caro, que é mais demorado, né, enfim. Por isso que temos aí muitos caminhões nas ruas, né, das avenidas, né, tem até rodízio para caminhão dentro da cidade, né, então a Rússia ela optou por um modelo mais eficiente, digamos assim, né, com um custo muito menor e com maior agilidade de
transporte. Voltada também não só para a produção industrial, para transportar recursos minerais, mas também para transporte de passageiros, né? Isso facilita a locomoção das pessoas no território com uma maior eficiência, né? Por meio dessa rapidez desse meio de transporte, né? Então, com isso, com essa infraestrutura, né, produz, né, um alto investimento, né, surge um alto investimento e aí, consequentemente, a economia também ela vai sendo mais eficiente. Por outro lado também, pessoal, possui estradas, né? Estradas aí que o surgimento vai crescendo aos poucos também, justamente por causa dos investimentos no setor automobilístico, né? Então, existe também a produção de automóvel, né? E as estradas que fazem esses automóveis circular, incentiva, né, a produção, o consumo de carros na indústria. Mas, claro, o principal é o ferroviário, né, e o fluvial. O dito automóvel vai surgir depois da década de 90, agora o restante não. Desde a época do Império, né, da União Soviética, né, da União Soviética ali revolucionária, esse transporte ele vai ganhar mais destaque, né? Bom, tem uma outra questão aqui, né, pessoal, que trata-se, né, dos povos, né, que estão aí sobre o domínio político russo, né? Falamos aí da Crimeia, que foi anexada à Rússia, e temos também a Chechênia, né? Os chechenos, eles também têm um poder, uma república autônoma, né? Uma federação autônoma, fica ali na região do Cáucaso, né? Porém tem muita influência política e econômica, justamente porque a Rússia interfere muito nessa região, né, e isso causa muitos conflitos na região, porque eles querem, né, a total liberdade, a total independência que eles almejam, né, desde o Império Russo, né, há mais de 200 anos. A população chechena é composta por muitos muçulmanos, né, muitas pessoas, né, muitos revoltosos ali ligados à religião muçulmana, que promove, né, alguns ataques ali, algumas rebeliões, que faz com que esse povo comece, né, a despertar por uma independência, né? Só que a Rússia ela é muito controladora da região, justamente porque ela tem interesses ali na região, né, da Chechênia. Então, essa região aqui, né, que é a Chechênia, passa muitos oleodutos ali, muitos gasodutos na região, justamente também por causa da distribuição, né, dessa extração, né, que vai para outros países. A Rússia atende outros países exportando, né, esses recursos minerais. Então, se a Chechênia tomar conta ali, a Rússia perde, né, o controle da região e provavelmente vai sair muito caro para a Rússia poder passar, né, toda essa produção, essa exportação de óleo, né, de petróleo, de gás para os outros países, né? Bom, então, tendo esse controle da região, os chechenos, né, se organizam em movimentos para poder ganhar sua independência, né? E muitos desses revoltosos pretendem até instalar um Estado Islâmico ali, né, de um caráter ali religioso, teocrático, né, digamos assim, onde a religião é que vai dar o norte da toda a questão política, econômica, cultural da região, né. Em 96 teve vários, né, guerrilheiros chechenos que fizeram vários ataques, até querendo invadir outras regiões, né, como o Daquistão, por exemplo, né? Engraçado. Eles não querem que a Rússia domine eles, mas eles querem dominar o povo daquistanês, né? Bom, gente, então o conflito na região, horas, tem seus altos e baixos, né? Mas ali, até certo momento, está sendo controlado, né? Bom, gente, então essa, né, as características da Rússia, né? Vimos
que tem vários fatores aí que se destacam, né, na geopolítica, né, na economia, que pode, né, a gente pode, assim, conhecendo essas características, a gente conhece mais esse território russo, né, por meio desse olhar geográfico, certo? Bom, é isso, terminamos por aqui. Não esqueça de ver as atividades lá no Vindimo e até uma próxima. Tchau.